Então, assim, muito provavelmente a maioria de vocês tem visto nos últimos tempos nos jornais, né, na televisão, enfim, tudo quanto é lugar, falando, boa noite, Carol, falando sobre a questão dessa PEC da transição que tem por objetivo furar o chamado teto de gastos, né? Boa noite, professora Raquel. Olha só. Há um tempo atrás, assim, nós falamos aqui, eu fiz uma live sobre o orçamento, né, e as emendas ao orçamento, talvez tenha umas 2, 3 semanas atrás, assim. Todos nós precisamos fazer um orçamento da nossa vida, né, assim, um chefe de família, uma dona de casa, um pai de família, ou uma pessoa qualquer, ela precisa fazer um orçamento da sua vida, né, sobre aquilo que ela gasta e aquilo que ela arrecada. Então, assim, entre, né, a sua receita e a sua despesa. Todo mundo tem que fazer isso. Então, assim, anualmente eu tenho que saber quanto é que eu vou receber de salário ou outros ganhos e quanto eu posso gastar, né, e fazer meu orçamento, quanto eu vou pagar de aluguel, de prestação, quanto eu gasto de comida, de remédio, de escola e tal. Qualquer um sabe que isso é necessário. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado. E se eu gasto mais, eu me endivido. Então, assim, às vezes, por exemplo, né, a pessoa tem um cheque especial, tem cartão de crédito, mas isso não é complemento de renda. Então, se você gasta o seu cheque especial, se você gasta no seu cartão de crédito, você vai ter que pagar isso, vai ter que sair da sua receita, do seu orçamento, do seu salário, do seu ganho. Qualquer pessoa sabe disso. Com governos não é diferente, seja o governo estadual, municipal ou federal, é a mesma coisa. Os governos devem gastar de acordo com aquilo que eles arrecadam. Eles devem fazer um equilíbrio entre a sua receita, né, aquilo que entra no seu caixa, e a sua despesa, aquilo que vai ter que sair do seu caixa. Isso é o orçamento, basicamente, né, a chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA, né, é basicamente isso, né, entre aquilo que é a receita do governo e o que é a sua despesa. O que tem ocorrido nos últimos tempos é que, assim, os governos, de uma forma geral, gastam mais do que arrecadam. Se eles gastam mais do que arrecadam, eles estão endividando. Então, se você olhar hoje no Brasil, a maioria dos municípios tem dívida, a maioria dos estados estão endividados e a União também está endividada, né? Existe uma dívida pública enorme do governo federal, assim como existe uma dívida pública dos estados e dos municípios. Por quê? Porque eles gastam mais do que arrecadam. Por que isso acontece? Por uma infinidade de fatores, né? Mas a principal é a falta de planejamento e de um uso adequado do dinheiro público, né? A principal causa disso é, com certeza, e assim, não é a culpa de um ou de outro governo, porque isso vem se arrastando de longa data. Então, assim, para você ter uma ideia, de 1998, claro, pessoal, tem a questão do roubo, da corrupção e por aí vai, né? De 1998 até 2015, os gastos do governo federal, eles explodiram. Então, para você ter uma ideia, assim, de 2015 de 1998 para 2015, o gasto do governo saiu de aproximadamente 138 bilhões e foi em 2015 para 1,15 trilhões de reais. Então você imagina, assim, houve um acréscimo dos gastos públicos de 98 a 2015 de mais de 800%. Nesse mesmo período, a inflação do Brasil cresceu aproximadamente 300%. Então, obviamente que o governo estava gastando muito mais do que arrecadando. Assim, no Brasil, pessoal, o Estado brasileiro, ele é caro, ele é enorme. Assim, para você ter uma ideia, o orçamento desse ano, nós já falamos isso naquela live que eu falei sobre orçamento e emendas, o orçamento do governo federal desse ano, ele está estimado em 4,82 trilhões de reais, quer dizer, quase 5 trilhões de reais é o orçamento, quer dizer, quase 5 não, um pouco mais de 4 trilhões é o orçamento
do governo federal desse ano. E esse dinheiro todo, assim, mas o governo tem esse dinheiro todo para investir? Não, esse dinheiro todo praticamente está comprometido. Por quê? É com esse dinheiro que o governo vai pagar educação, saúde, segurança, infraestrutura, meio ambiente, cultura, a burocracia dos 3 poderes, né? O judiciário, o legislativo, o executivo e por aí vai. Então, assim, você imagina, nós gastamos trilhões anualmente para manter o Estado. Quer dizer, e quanto é que sobra para investimento, para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para melhorar a infraestrutura? Não sobra quase nada. Esse dinheiro já está quase todo comprometido para manter o Estado com o que ele tem, né? Seja saúde, educação, infraestrutura, enfim. E tudo é muito caro, né? Assim, para você imaginar, nós temos um sistema de saúde que é muito bom. O SUS tem falhas, com certeza, mas ele é muito bom. Mas ele é um sistema extremamente caro, assim. É porque a maioria das pessoas não pensam, assim, não param para pensar o quanto o Estado é caro. Por exemplo, uma pessoa, quando ela vai para UTI, imagine se você tiver que pagar uma UTI do seu bolso. Você vai pagar, sei lá, 3, 4 mil reais por dia. Um leito hospitalar custa, sei lá, 500, 600, 700 reais por dia. Imagine se as pessoas tivessem que pagar isso. E isso é pago com o dinheiro público, que vem, obviamente, dos impostos que a população paga. Então, o Estado brasileiro, ele é extremamente caro. E parte, claro, desse dinheiro do Estado é muito mal utilizado. Sem contar, obviamente, aquilo que é desviado, aquilo que vai para a corrupção e não sei mais o que, mas tem uma infinidade de dinheiro que não é gasto de forma ilegal, mas é gasto de forma imoral, né? Que é um gasto que não tem retorno para a sociedade. Então, a partir de 2014, né, no governo Dilma, o governo brasileiro, com esse crescimento dos gastos, a própria Dilma, já lá em 2015, porque o país já estava, né, entrando numa crise no governo dela, a própria Dilma tinha a ideia de cortar gastos do governo, mas ela pensava em fazer isso cortando alguns gastos de determinados setores e aumentando impostos. E aí, em 2016, veio o impeachment, entrou o Temer, e foi o Temer, então, no governo Temer, que teve-se a ideia de fazer a chamada PEC do teto de gastos, né, naquela época, em 2016. Olha só, pessoal, PEC, né, a gente ouve tanto falar sobre isso, mas eu acho que todo mundo sabe, PEC é um projeto de emenda constitucional. Assim, aqui só abrindo um parênteses, né, a Constituição brasileira, não sei se vocês sabem, ela tem cerca de 250 artigos, ela é considerada a segunda maior Constituição do mundo, ela só é menor do que a Constituição da Índia, e desde que ela foi promulgada em 1998, ela já foi emendada mais de 100 vezes, ela já recebeu mais de 100 emendas constitucionais, né? Uma emenda constitucional, o próprio nome está dizendo, né? Está emendando a Constituição, né? Ou está mudando um artigo constitucional, ou está extinguindo, ou está criando mais um, né, artigo constitucional. Uma emenda constitucional, ela é diferente, né, de um projeto de lei. Às vezes aqueles que não estão muito inteirados com o processo legislativo, às vezes não conseguem entender, né, a diferença, né, porque ao invés de fazer uma emenda constitucional não se faz um projeto de lei. A emenda constitucional, ela tem que ser aprovada em 2 turnos, né, diferente de um projeto de lei que é aprovado, né, em um turno só. E ela tem que ser aprovada por 3/5 do parlamento, ou seja, por exemplo, se uma emenda constitucional vai para a Câmara dos Deputados, dos 513 deputados, pelo menos 308 têm que aprová-la. Passando pelo Senado, dos 81 senadores, pelo menos 49 têm que ser favoráveis, senão ela não passa. E ela é votada em 2 turnos também, né? Isso é um outro diferencial em relação a um projeto de lei complementar, a um projeto de lei ordinária, né? Que é mais fácil de ser aprovado, é mais fácil de ser modificado. Então, em 2016, no governo Temer, como uma forma de estancar esse crescimento exorbitante, né, das despesas do governo, foi criado o teto
da Constituição. Alguém está falando aqui sobre a Constituição americana, então, para efeito de comparação, é verdade, a Constituição americana, que é muito mais velha do que a nossa, né? A nossa tem 30 e poucos anos, a Constituição americana tem mais de 200 anos, e ela tem apenas 5 artigos, e ela foi emendada apenas 27 vezes, né, em 200 anos. A nossa, em pouco mais de 30 anos, ela tem 250 artigos, e ela já foi emendada mais de 100 vezes, né? Então, em 2016, no governo Temer, para tentar estancar, né, esse crescimento exponencial dos gastos do governo federal, se criou uma PEC do teto de gastos, ou seja, limitando o gasto do governo. Então, dentro dessa questão do teto de gastos, passou-se a vigorar, então, dentro da Constituição, o seguinte: sempre no ano seguinte o governo não pode aumentar substancialmente o seu gasto. Ele tem que gastar o que ele gastou no ano anterior, acrescido da inflação apenas. Não pode gastar mais do que isso, né? A PEC do teto de gastos, ela foi muito criticada naquela ocasião, porque as pessoas alegavam que a PEC do teto de gastos prejudicava principalmente os mais pobres, porque ia inibir os investimentos em programas sociais, ia inibir investimentos em educação, saúde, né, em questões como Bolsa Família, principalmente na questão do aumento do salário mínimo, né, porque até a PEC do teto do gasto ser aprovada, o salário mínimo estava sendo sempre aumentada anualmente acima da inflação. Com a PEC do teto dos gastos a partir de 2016, o salário mínimo passou a ser aumentado anualmente apenas dentro do valor da inflação, aproximadamente, né? E assim, o governo Temer naquela época, e era o Meirelles, né, que foi o idealizador dessa PEC, alegava que isso era uma forma do governo estancar os juros, estancar a inflação, reduzir a dívida pública, atrair investimento e, com isso, gerar um crescimento da economia, uma economia mais competitiva, gerar emprego. Não se percebeu que isso aconteceu a partir do teto de gastos. Agora, assim... E aí as pessoas, você diz, mas o teto de gastos, então, assim, foi importante, não foi importante? Outros países já adotaram o teto de gastos, isso é uma invenção brasileira. Vários países, até a Finlândia, a Suécia, se eu não me engano a Bélgica ou a Holanda, um dos dois, já adotaram também, assim, um teto de gastos. A diferença é que eles nunca colocaram isso na Constituição, e sempre colocaram com a possibilidade de revisar com 4 a 5 anos. Lembrando que a PEC do teto de gastos aprovada no governo Temer, ela foi aprovada para durar 20 anos. Ou seja, nos próximos 20 anos, a partir de 2016, os governos não poderiam gastar além daquilo que gastaram no ano anterior, acrescido apenas da inflação. E segundo a PEC aprovada naquela ocasião, com 10 anos em vigor, a PEC seria revista. Isso já foi retirado do texto, tá? Essa revisão de 10 anos já tinha sido retirado no governo Bolsonaro. A PEC do teto de gastos, ela realmente inibe, por exemplo, aumentar exponencialmente, né, os gastos do governo, ela inibe concurso público, contratação de novos funcionários, revisão de planos de carreira, aumento, né, do funcionalismo público, tudo isso é inibido com a questão da PEC dos gastos, do teto de gastos, porque ela tem que ser limitada, como eu falei, à inflação de um ano para o outro. Agora, com o governo Lula, né, Lula, uma vez eleito, está apresentando agora a PEC da transição, né, chamada PEC da transição, que muita gente está chamando de PEC da gastança, PEC para autorizar gastos e não sei mais o que, né? Agora, veja bem, a PEC do teto de gastos, ela já vinha sendo alterada durante o governo Bolsonaro. Ela foi alterada algumas vezes, tá? Por exemplo, entre 2020 e 2021, por causa da questão da pandemia, para aprovar o auxílio emergencial e depois o Auxílio Brasil, já tinha se modificado
coisas ali, como, por exemplo, pagamento de precatório para sobrar dinheiro para fazer auxílio emergencial e auxílio Brasil, etc. Então, assim, segundo estimativas, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, a PEC do teto de gastos já tinha sido extrapolada em cerca de 791 bilhões. Aqui no Brasil, pessoal, é uma coisa assim que nos causa, né, uma insegurança jurídica, e por isso muitas vezes os investidores externos eles acabam olhando com desconfiança para o Brasil. Que a gente mexe na Constituição, a gente cria lei, mas assim, o tempo inteiro a gente está mudando. Você cria uma PEC para mudar a PEC, você cria uma PEC para mudar a Constituição, você aprova uma lei hoje, no ano que vem a lei já não está valendo mais, ou já foi toda modificada. Então, o ruim é essa insegurança jurídica, né? Agora, olha só, sobre a PEC do teto dos gastos, assim, hoje muitos analistas, né, do campo constitucional e do campo econômico também, dizem que assim, ela foi muito radical, né? Ela foi muito draconiana, né? E que realmente ela precisaria ser revista. Agora, o que o governo eleito, então, né, essa equipe de transição do governo Lula está propondo é uma mudança no teto de gastos, através de uma PEC chamada de PEC da transição, para cumprir promessas de campanha. Aqui, pessoal, uma outra coisa que eu falei naquela outra live que a gente fez sobre emendas, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Lula, durante a campanha, prometeram manter o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, em R$600. O Lula ainda foi além, né? Ele prometeu manter em R$600 e ainda acrescentar mais R$150 para crianças abaixo de 6 anos. Mas assim, havia dinheiro para isso? Não, não havia. Então assim, se Bolsonaro tivesse sido eleito, ele ia ter que fazer a mesma coisa, porque não há dinheiro para isso. Então, vê como os nossos políticos são irresponsáveis, né? Eles prometem coisas que de antemão não há dinheiro para isso, né? Não havia dinheiro para isso. O orçamento deste ano que está no Congresso, ele é feito pelo governo que está lá agora, ele não é feito pelo futuro governo. Então, assim, o orçamento que foi enviado pelo governo Bolsonaro para o Congresso e que está lá, ele prevê um Auxílio Brasil, né, ou um Bolsa Família de R$405 apenas, e não de R$600, que era a promessa tanto do Lula quanto do Bolsonaro. E o orçamento, do jeito que ele está no Congresso, ele já tem um rombo de 60 bilhões de reais. Ou seja, se não se aumentar nem um centavo daquilo que está lá, já teria um rombo de 60 bilhões de reais. Então, essa equipe de transição do governo Lula chegou à conclusão de que só para bancar o Bolsa Família, né, ou o Auxílio Brasil, como é chamado agora, e esses mais R$150 para crianças com menos de 6 anos, precisariam de 175 bilhões de reais. Olha só, essa PEC, entendam bem, ela não é uma PEC que o governo está pedindo uma autorização para gastar um dinheiro que o governo tem. É para gastar um dinheiro que o governo não tem, né? Então, assim, isso tem que ficar claro. Então, assim, não é uma questão, né, de que é ali um pedido de complementação ou coisa desse tipo, trazendo dinheiro de um lugar para outro, né? Esse dinheiro o governo não tem, isso significa endividamento público, né? Isso aumenta a dívida pública, obviamente. É claro que hoje, você pensar assim, mas essa PEC da transição, que estão falando aí estimado aproximadamente pedir, né, que ela possa extrapolar o teto de gasto em mais de 200 bilhões de reais. Por quê? Porque, na verdade, esses recursos não seriam usados apenas para manter o Auxílio Família ou o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família. Também para reestruturar o programa Farmácia Popular, que foi realmente desestruturado por este governo, para aumentar a questão do dinheiro da merenda escolar, porque está havendo, né, o volume de dinheiro que o governo está repassando aos municípios e estados para a merenda escolar não está sendo suficiente, precisa ser reestruturado.
E o governo prometeu dar aumento do salário mínimo acima da inflação. Isso porque aumento do salário mínimo gera gasto para o governo, né? Assim, porque se aumenta o salário mínimo, obviamente que a maior parte das pessoas que trabalham por um salário mínimo trabalham na iniciativa privada. É que toda vez que aumenta o salário mínimo, seja pela inflação ou acima dela, isso causa um impacto na Previdência. E aí é o governo que tem que arcar com esse aumento, porque todas as pessoas que recebem um salário mínimo de aposentadoria, elas têm o aumento, a reposição de acordo com o aumento salarial. Então, por isso que isso gera gastos para o governo. Agora, assim, na minha concepção, tem uma coisa bem positiva nessa PEC da transição, que é uma coisa relacionada a dinheiro que não vem do Tesouro. Por exemplo, hoje as universidades públicas, elas encontram-se limitadas muitas vezes até para gastar dinheiro que não é do Estado. Por exemplo, todo mundo sabe que grande parte do dinheiro das universidades públicas vem dos cofres da União. Mas várias universidades, elas fazem parceria com a iniciativa privada, elas recebem doação, muitas vezes elas prestam serviço, às vezes alugam imóveis que elas eventualmente tenham. Então, esse dinheiro entrava na questão do teto de gasto para elas. Então, elas entrava um dinheiro que não vinha do governo, mas elas ficavam limitadas para gastar esse dinheiro porque isso estava dentro do teto. Então, essa PEC tira essa questão de que quando o dinheiro não vem do Estado, que ele não seja contabilizado no teto de gasto. É o caso também do Fundo Amazônia, né? Aquele dinheiro que principalmente a Noruega e a Alemanha doavam ao Brasil e que agora também estava paralisado, ele acabava sendo contabilizado dentro do teto de gasto. Resultado, muito desse dinheiro às vezes não podia ser gasto de uma forma, de um investimento maior, porque acabava contabilizado ali. Então, assim, retirar do teto de gasto esse dinheiro das universidades e de fundos como o Fundo Amazônia, eu acho que é uma excelente ideia. E obviamente, eu acho que o teto precisa ser flexibilizado. Por outro lado, há uma questão que preocupa muito, porque a polêmica está entre a questão do equilíbrio fiscal e gasto com social. Ninguém tem a menor dúvida que a gente precisa investir mais no social, que a gente precisa reduzir a pobreza, que precisa socorrer milhões de pessoas que estão passando fome e tal. Não se discute que isso seja necessário. Agora, é fundamental pensar sim no equilíbrio fiscal. O desequilíbrio das contas públicas de um governo normalmente gera um aumento de inflação, aumento do endividamento, faz fugir o investimento. Então, é verdade, assim, não dá para um governo, seja ele de esquerda, de direita, de centro, dizer assim, não, nós não podemos nos preocupar. Sim, tem que se preocupar sim com o equilíbrio fiscal, porque quando há um desequilíbrio fiscal e aumenta a inflação e os juros, normalmente quem paga é justamente a população mais pobre. Então, assim, se você pega por exemplo, eu vou dar R$600 de Bolsa Família e não vou me preocupar nem um pouco com o equilíbrio fiscal. Daqui a pouco a inflação está lá no alto, então aquilo que você está dando para as pessoas mais pobres, a inflação está comendo em grande parte. Então é fundamental que o governo tente um equilíbrio entre a questão fiscal e a questão social. Isso é muito importante. Assim, nós temos outros mecanismos de controle de gasto dos governos também, seja em nível estadual, municipal ou federal. A lei de responsabilidade fiscal, que também já foi bastante debilitada, e também a chamada regra de ouro, né? A regra de ouro, que é uma regra que impede que os governos se endividem para pagar salário, por exemplo, né? Então, isso é uma regra muito importante, que já foi também modificada de alguma forma, e a lei de responsabilidade fiscal, que impede, né, que os estados extrapolem a partir de um limite, né, de gasto com pessoal, que deixe endividamento para o próximo governo. Assim, pessoal, uma coisa que a gente, assim, porque quando você fala em política no Brasil, é sempre uma discussão muito superficial, em grande parte, né?
É muito óbvio que se nós tivéssemos homens e mulheres públicas, né? Presidentes, prefeitos, governadores, deputados, senadores, conselheiros de Tribunal de Contas, ministros do Tribunal de Contas, judiciário, altamente republicano, nós nem precisaríamos de PEC de teto de gastos, de lei de responsabilidade fiscal, de regra de ouro, porque, assim, aquilo que eu comecei falando, qualquer pessoa sabe, qualquer cidadão sabe que não pode gastar mais do que ele recebe e que ele precisa se planejar da melhor forma possível para usar bem o seu dinheiro. Assim são os governos. Ocorre que por muito tempo no Brasil, e isso ocorre até hoje, muitas vezes um governo que entra agora, ele já está pensando na próxima eleição. Ele não está pensando o país para daqui a 20, 30, 40 anos, porque ele pensa assim, daqui a 20, 30, 40 anos eu não estarei aqui. Aí, mas se eu endividar agora, eu vou jogar essa dívida para frente e tal, a questão é que eu me eleja na próxima eleição, a questão é que eu favoreça o meu grupo, que eu consiga reeleger meus parentes, meus amigos, etc. Então, assim, grande parte da necessidade da gente estabelecer essas regras num país como o Brasil, ela ocorre em função da irresponsabilidade de grande parte dos nossos homens públicos. Como nós já falamos aqui, os nossos homens públicos, de forma geral, são muito mais patrimonialistas, né? Ou seja, pensam muito mais em se beneficiar com aquilo que é público do que efetivamente trabalhar em função do público, sempre botando a sociedade em primeiro lugar e sempre pensando o Brasil daqui para frente. Não é pensar o Brasil só para hoje, para agora, para daqui a pouco, mas pensar que o meu mandato acaba, que daqui a pouco eu não estou mais aqui, mas o país continua, né? As novas gerações precisam ter um país melhor do que esse que a gente vive. Então é isso, né? Assim, estabelecer limites de gastos públicos é sim necessário. Como eu falei, não seria se os nossos homens e mulheres públicos no Brasil tivessem efetivamente um espírito republicano e de grande responsabilidade, o que não é o caso. E parte da população brasileira, ela acaba não entendendo nada disso sobre o orçamento e nem pensando sobre essas coisas. Às vezes eu tenho a impressão que os brasileiros acreditam que, como é o governo que fabrica as cédulas, né, que fabrica o dinheiro, então assim, basta o governo fabricar mais dinheiro e aí os problemas serão solucionados. Assim, né? As pessoas têm que lembrar sempre, né, que dinheiro, seja da União, seja do Estado e do município, ele não dá em árvore e ele não cresce como capim, ele tem limite. Da onde é que vem o dinheiro do governo? Dos impostos, das taxas, dos serviços, às vezes prestados pelo governo, eventualmente de uma privatização que o governo faz. É daí que vem o dinheiro do governo. Grande parte mesmo, o grosso do dinheiro dos governos, vem de impostos. E que tem um limite, e que governo sempre tem que estar fazendo projeções também. Então, se eu crio uma política pública hoje, eu tenho que fazer uma projeção se eu vou ter dinheiro, se essa política pública, se ela não tem limite para acabar, se ela é para 10 anos, se ela é para 20, para 50 anos, se eu vou ter sustentabilidade. Quer dizer, eu tenho dinheiro para esse ano, mas eu vou ter o dinheiro ano que vem? É o caso dessa PEC da transição. Por exemplo, estão pedindo, né, agora pedindo uma autorização para o governo poder gastar 200 bilhões a mais. Então tá uma polêmica aí. Essa PEC, ela serve só para 2023? Ela vai servir para os próximos 4 anos? Ela não vai ter limite? Ela vai servir para sempre? Como é que vai ser isso? Então, assim, essas coisas precisam ser muito bem pensadas, precisam ser explicadas, e a população precisa entender isso, né? De como essas coisas são feitas. E só para concluir, pessoal, para não estender mais, né, para não ficar chato, uma coisa muito clara: ninguém falou até agora em cortar gastos inúteis. Então, assim, como seria possível que a gente tivesse dinheiro sobrando, né, e que sobrasse mais dinheiro para a saúde, para a educação, para pagar Bolsa Família, etc. Cortar gastos inúteis. Quem está disposto a cortar gastos inúteis? No judiciário, no executivo,
no legislativo? Quem está disposto a cortar gastos? Então imagine assim, a gente fazer um apanhado, por exemplo, só no Congresso Nacional. Quanto nós poderíamos economizar anualmente cortando regalias de deputados e senadores? Nas assembleias legislativas, por exemplo, quanto poderíamos? No judiciário, então nem se fala. Quanto é que a gente poderia cortar de gastos que não tem nada a ver com benefícios para a sociedade? E quanto no final sobraria de dinheiro? Então assim, nesse assunto ninguém toca. Então assim, olha, nós não temos dinheiro, vamos aumentar o endividamento público para poder pagar as contas do governo. Epa, não existe uma outra solução? Não existe uma forma da gente pensar uma reforma administrativa do Estado, cortando gastos inúteis efetivamente? Mas assim, infelizmente essas discussões são empurradas por debaixo do tapete, nem esquerda, nem direita, nem centro, ninguém está querendo pensar sobre isso. As pessoas, na verdade, não pensam sobre a questão de cortar gastos, porque assim, a questão é sempre de estar encontrando uma forma de se auto-beneficiar com o serviço público. Que a gente observou claramente no governo Bolsonaro, que prometeu cortar um monte de coisa, não cortou nada, inclusive aumentou despesa também. A gente vai ver agora no governo Lula a mesma coisa, né? Inclusive o Lula está prometendo aí criar novos ministérios, né? Mais 4, 5, 6 ministérios, quer dizer, numa época em que nós estamos falando que o Estado não tem dinheiro, que nós temos rombo no orçamento, que nós temos aumento do endividamento, a última coisa que deveria se pensar era em aumentar o número de ministério, porque isso significa gastos, né? Então é isso, pessoal. Vamos ver como o Congresso vai fazer isso. Esperamos que o Congresso não enfie um monte de jabuti nessa PEC da transição, né? Porque há uma coisa muito comum, assim, no jargão, né, do legislativo. O que é um jabuti? Você faz uma lei ou uma PEC com um objetivo, aí chega lá no legislativo, os caras vão enfiando coisas ali que nada tem a ver com o objetivo real, para se beneficiar de alguma forma. Então, assim, capaz ainda dessa PEC chegar no Congresso e os caras dizem assim, olha, vamos aumentar, ao invés de autorizar um gasto maior de 200 bilhões, vamos fazer 400 para sobrar um dinheiro aí para a gente colocar aqui, acolá, etc. Porque aqui não dá para se duvidar de absolutamente nada, né? É isso aí, pessoal. Um grande abraço, obrigado mais uma vez pela participação de vocês, pela presença de vocês e, enfim, nós deixamos essa live gravada e aí só são esclarecimentos de uma forma, a gente tenta simplificar, né, o que está acontecendo, assim, para que as pessoas entendam mais, numa linguagem mais fácil e vamos acompanhar, né, que aconteça o melhor aí para o país. Um grande abraço, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Falou, gente, um abraço.